Imagine a seguinte cena. Você está escondido em um porão escuro, úmido e frio. Acima da sua cabeça, separados apenas por algumas tábuas de madeira e uma mesa pesada, soldados alemães caminham pela casa. Você ouve cada passo, cada palavra em alemão, cada móvel sendo arrastado. Você não pode tossir, não pode se mexer, não pode nem respirar alto demais, porque um único ruído significa morte. Não só a sua, mas também da mulher que te escondeu ali. Agora, imagine que isso não aconteceu uma vez, nem duas, mas 7 vezes em 47 dias. Esta é a história real de 3 soldados brasileiros que viveram esse pesadelo na Itália de 1944. E de uma mulher que arriscou tudo para mantê-los vivos. E sabe, o que é pior? Essa história quase foi esquecida pelo mundo, mas não hoje. Abril de 1944, norte da Itália. A Segunda Guerra Mundial estava transformando aquele país em um verdadeiro inferno. Cidades inteiras viravam pó em questão de horas. Famílias desapareciam da noite para o dia. E no meio desse caos absoluto, a Força Expedicionária Brasileira lutava lado a lado com os aliados contra as forças alemãs. Entre esses soldados brasileiros estavam 3 homens: Carlos, João e Antônio. Carlos tinha 32 anos, era casado, pai de 2 filhos. Antes da guerra, trabalhava como mecânico em Minas Gerais. João, 28 anos, era agricultor do interior de São Paulo. E Antônio, o mais jovem, tinha apenas 19 anos. Trabalhava em um açougue em Belo Horizonte e tinha uma namorada chamada Maria esperando por ele no Brasil. 3 homens comuns, com vidas comuns, que haviam deixado o Brasil meses antes usando uniformes novos e carregando a promessa de voltar logo para casa. Naquela tarde de abril, eles estavam atravessando um vale nas montanhas quando o inferno literalmente caiu sobre eles. Morteiros alemães explodiram ao redor do pelotão. A terra se levantou em colunas de fogo e fumaça negra. O barulho era ensurdecedor. O cheiro de pólvora e sangue tomou conta de tudo. Quando a fumaça começou a baixar e o barulho das explosões finalmente parou, Carlos, João e Antônio perceberam algo terrível. Estavam completamente sozinhos, separados de seu pelotão. Feridos, perdidos em território controlado pelos alemães, Carlos havia levado estilhaços de granada na perna. O sangue encharcava sua calça. João tinha um ferimento de bala no ombro que doía tanto que ele mal conseguia mover o braço. E Antônio, embora não tivesse ferimentos físicos graves, estava em choque. Seus olhos tinham aquele olhar distante de quem acabou de ver a morte de muito perto. Eles tinham 2 opções: ficar parados ali e esperar ser encontrados por uma patrulha alemã, ou tentar encontrar abrigo antes que a noite caísse completamente. A primeira opção significava morte certa ou captura, e todos sabiam que ser capturado ferido, longe das linhas de frente, sem documentos adequados, poderia significar ser executado como espião. Então eles começaram a andar, mancando, tropeçando, usando toda a força que ainda tinham. Cada passo era uma aposta. A qualquer momento, uma patrulha alemã poderia surgir. A qualquer momento, o som de botas na estrada de pedra poderia significar o fim. Andaram por horas, enquanto a noite italiana caía como um pano negro sobre as montanhas. Sem comida, sem água adequada, sem saber exatamente para onde estavam indo. Apenas tentando se afastar da zona de combate. Tentando encontrar algum lugar, qualquer lugar, onde pudessem se esconder. Foi Antônio quem viu a luz primeiro. Era uma janela pequena, quase escondida entre oliveiras antigas, em um vilarejo tão pequeno que mal aparecia nos mapas militares. Os locais chamavam de Monte Falco. A luz era fraca, amarelada, provavelmente uma vela ou lamparina de óleo. Mas para 3 homens perdidos na escuridão absoluta de uma terra estrangeira em guerra, aquela luz parecia a coisa mais próxima de esperança que eles tinham visto em muito tempo. Eles se aproximaram com extremo cuidado. A casa era pequena, construída em pedra antiga, coberta por plantas trepadeiras. O telhado de telhas vermelhas tinha falhas em alguns pontos. Era o tipo de construção que tinha séculos de idade, que tinha visto gerações de famílias italianas nascerem
e morrerem ali. Carlos, sendo o mais velho e falando um pouco de italiano que havia aprendido antes do embarque, foi até a porta. Sua mão tremia quando bateu. 3 batidas suaves, quase um pedido de desculpas por incomodar. O som ecoou na noite silenciosa. Por alguns segundos que pareceram eternos, nada aconteceu. Então, passos do outro lado da porta. Lentos, cautelosos. A porta se abriu apenas uma fresta. A mulher que apareceu tinha aproximadamente 40 anos. Talvez mais. Era difícil dizer porque a guerra tem uma forma cruel de envelhecer as pessoas além do que os anos deveriam fazer. Seu rosto era marcado pelo sol italiano e pelo trabalho pesado. Rugas profundas ao redor dos olhos, mãos calejadas visíveis, mesmo na pouca luz. Mas eram os olhos dela que mais impressionavam. Olhos escuros, profundos, que pareciam ter visto demais, que carregavam peso de perdas que nenhuma pessoa deveria ter que suportar. Ela olhou para os 3 soldados na sua porta. Viu os uniformes estrangeiros rasgados e sujos. Viu o sangue. Viu o desespero que eles tentavam esconder, mas que era impossível disfarçar completamente. E então, sem dizer uma única palavra, ela abriu a porta um pouco mais e fez um gesto rápido com a cabeça. Entrem, rápido. Carlos tentou agradecer. Tentou se explicar no seu italiano quebrado, mas ela fez um gesto brusco para que ele ficasse quieto. Falou baixo e rápido em italiano. Carlos não entendeu todas as palavras, mas entendeu o significado. Silêncio. Sempre silêncio. O nome dela era Lúcia, e sua história, os 3 brasileiros só aprenderiam aos poucos nos dias seguintes. Ela vivia sozinha desde 1941, quando seu marido morreu lutando na Grécia por um governo fascista que ela desprezava, e em uma guerra que ela nunca compreendeu ou apoiou. Seus 2 filhos tinham partido para o norte, procurando trabalho em Milão, pouco antes da Itália trocar de lado no conflito. Ela não sabia se eles estavam vivos ou mortos. Não havia cartas, não havia telegramas, não havia notícias. Havia apenas o silêncio. E em tempos de guerra, o silêncio é muitas vezes a pior notícia possível. Lúcia era, para todos os efeitos, uma mulher sozinha em um país ocupado. Vivendo dia após dia, com escassez de tudo. Comida racionada e medo constante. A presença sempre ameaçadora de soldados alemães que patrulhavam a região. E agora, por razões que talvez nem ela mesma conseguisse explicar completamente, havia acabado de colocar sua vida em risco mortal ao abrir a porta para 3 soldados inimigos feridos. Lúcia conduziu os 3 homens através de sua cozinha pequena e modesta. Havia uma panela no fogão, a lenha com água ainda morna, um cheiro fraco de alho no ar, lembrança de uma refeição simples feita horas antes. Alguns utensílios pendurados na parede. Tudo muito básico, muito humilde. Então ela foi até o centro da cozinha e, com esforço visível, começou a empurrar uma mesa pesada de madeira. Carlos imediatamente tentou ajudar, mas ela recusou com um gesto firme. Não, ela precisava saber exatamente onde a mesa ficava. Precisava ser capaz de movê-la sozinha, rapidamente, sem ajuda. Quando a mesa finalmente saiu do lugar, ela revelou algo no chão de pedra. Um alçapão. Alçapões em casas antigas italianas não eram incomuns. Famílias os usavam há séculos para armazenar vinho, comida, para manter coisas frescas durante os verões escaldantes. Mas agora, aquele alçapão específico estava prestes a se tornar a diferença entre vida e morte. Lúcia abriu o alçapão e apontou para a escada que descia na escuridão. Os degraus eram de pedra, gastos pelo uso de provavelmente séculos. Estreitos, íngremes, úmidos. Carlos desceu primeiro, testando cada degrau, segurando-se na parede de pedra. Depois ajudou João, que mal conseguia usar o braço ferido. Antônio foi por último, seus movimentos lentos, quase mecânicos, ainda em estado de choque do que havia acontecido horas antes. O porão era pequeno, muito pequeno, talvez 4 metros de comprimento por 3 de largura. O teto era baixo, feito de pedra antiga que gotejava umidade. Um homem alto não conseguiria ficar completamente em pé ali. Havia alguns barris velhos de vinho empilhados em um canto, ferramentas agrícolas
enferrujadas penduradas em pregos na parede. Alguns sacos do que um dia foram batatas, agora apenas coisas murchas e esquecidas. O cheiro era de terra molhada. Mofo, história antiga. Como se aquele espaço guardasse não apenas objetos, mas séculos de segredos de família. E estava prestes a guardar outro. A temperatura era mais fria que lá em cima. Uma frieza úmida que penetrava até os ossos. O tipo de frio que nunca realmente vai embora, mesmo quando você se cobre com todas as camadas de roupa que tem. Lúcia desceu com eles, carregando a lamparina cuidadosamente. Na luz fraca e tremulante, ela olhou para cada um dos 3 homens. Seus olhos se detiveram especialmente em João, notando o sangue que ainda vazava pela atadura mal feita no ombro. Então ela falou em italiano, devagar, usando gestos para complementar as palavras que eles não entenderiam. A mensagem era clara. Vocês ficam aqui, em absoluto silêncio. Sempre silêncio. Os alemães vêm. Eles sempre vêm. Revistam casas, procuram pessoas, procuram comida, procuram qualquer coisa. Se fizerem barulho, se forem descobertos, todos morreremos. Vocês, eu, todos. Carlos, que tinha estudado italiano básico antes do embarque, conseguiu juntar algumas palavras. Grazie, signora, grazie mille, noi. Capire. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Nós entendemos. Lúcia acenou brevemente com a cabeça. Não era um gesto caloroso, não era bem-vindo. Era apenas reconhecimento. Reconhecimento de que uma decisão tinha sido tomada. E agora todos eles teriam que viver. Ou morrer, com as consequências dessa decisão. Ela subiu a escada e fechou o alçapão. E então eles ouviram o som que se tornaria dolorosamente familiar nas próximas semanas. O som da mesa pesada, sendo arrastada de volta para sua posição sobre o alçapão. Madeira pesada, arrastando sobre pedra. O som ecoou no pequeno espaço, e quando finalmente parou, foi substituído por algo ainda mais opressivo. Escuridão absoluta. Silêncio absoluto. Na escuridão completa do porão, os 3 brasileiros ficaram em silêncio por muito tempo. Tão silêncio que cada um podia ouvir não apenas sua própria respiração, mas a respiração dos outros 2, superficial, controlada, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Carlos foi o primeiro a falar. Sua voz baixa, mal mais que um sussurro: estamos vivos. Por enquanto, estamos vivos. É isso que importa. João, encostado na parede fria de pedra, segurava o ombro ferido. A dor era intensa, latejante, mas ele sabia que precisava aguentar em silêncio. Gemidos de dor eram um luxo que ele não podia se permitir. Antônio não disse nada, apenas sentou no chão úmido, abraçou os joelhos e ficou olhando para a escuridão. Como se, olhando o tempo suficiente, ele pudesse enxergar através dela, como se pudesse ver um caminho de volta para casa. Os primeiros dias foram, de muitas formas, os mais difíceis. Não fisicamente, embora a dor dos ferimentos e o desconforto do espaço minúsculo fossem constantes, mas mentalmente e psicologicamente, a escuridão era absoluta quando Lúcia não estava lá embaixo. Não havia nenhuma luz. Nenhuma. O tipo de escuridão que faz você questionar se seus olhos ainda estão abertos ou fechados. O tipo de escuridão que começa a brincar com sua mente depois de horas. Eles perderam completamente a noção de tempo. Não sabiam se era dia ou noite. Se tinha passado 1 hora ou 5, o tempo se tornava algo fluido, impreciso, medido apenas pelos sons que ocasionalmente penetravam através da pedra grossa. Eventualmente aprenderam a reconhecer certos padrões. Um galo cantando em algum lugar próximo significava amanhecer. Sinos de igreja ao meio-dia. Mais sinos no final da tarde. E então, o silêncio mais profundo da noite. Lúcia descia 3 vezes por dia com comida. Sempre nos mesmos horários. Manhã cedo, meio-dia, e quando a noite já estava estabelecida, a comida era simples. Incrivelmente simples. Pão duro que precisava ser molhado em água para poder ser mastigado. Pedaços pequenos de queijo. Às vezes, quando havia, uma sopa fina de vegetais, que ela estendia ao máximo, porque cada ingrediente era precioso. Ela trazia também água em um jarro de barro, e com gestos pacientes,
Ensinou-os a serem extremamente econômicos. Cada gole precisava contar. Água para beber era limitada. Água para lavar ferimentos era um luxo que mal podiam permitir. Carlos usou aqueles primeiros dias para fazer o que podia pelos ferimentos. O dele próprio na perna estava dolorido, mas não parecia infectado. Ele limpava com água quando Lucha permitia. Refazia a atadura com tiras de pano que ela trouxe. Mas o ferimento de João era mais preocupante. A bala tinha atravessado o ombro, o que era bom. Significava que não havia projétil alojado, mas a ferida estava claramente infectada. Estava vermelha, inchada, quente ao toque. E o cheiro? Deus, o cheiro. Carlos conhecia aquele cheiro. Era o cheiro de carne começando a apodrecer. O cheiro de infecção que, sem antibióticos, sem tratamento médico adequado, poderia facilmente matar um homem. Tudo o que ele podia fazer era limpar a ferida com água que Lucha fervia e trazia ainda morna. Torcer o pano para tirar o pus e rezar. Rezar muito. Antônio, o mais jovem, reagiu aos primeiros dias de uma forma diferente. Ele se retraiu para dentro de si mesmo. Falava cada vez menos. Passava horas apenas sentado no canto mais distante do porão, abraçando os joelhos, olhando para o nada. E quando falava, era sempre sobre a mesma coisa. Sua mãe, em Belo Horizonte. O açougue, onde trabalhava. Maria, sua namorada, que tinha prometido esperar por ele. Ela prometeu, ele dizia, sua voz baixa e distante. Ela disse que ia esperar. Será que ela ainda está esperando, Carlos? Será que ela sabe que eu ainda estou vivo? Carlos não sabia o que responder. Como você dá esperança a alguém quando você mesmo está lutando para manter a sua própria? No quarto dia, os alemães vieram pela primeira vez. O som chegou primeiro como um ronco distante. Um motor ficando mais alto, mais próximo, então parou em algum lugar perto da casa. Portas de veículos se abrindo, fechando com força. E então, o som inconfundível de botas militares na estrada de pedra. Não o caminhar casual de civis, mas o passo ritmado, deliberado, de soldados em serviço. No porão, os 3 brasileiros congelaram completamente. Carlos fez um gesto urgente para os outros 2, sem movimento, sem som, sem respirar se fosse possível. Lá em cima, através do teto de pedra grossa, eles podiam ouvir vozes. Alemão. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom era claro. Perguntas, ordens. O tipo de voz que pessoas em posição de poder usam quando falam com pessoas que não têm poder nenhum. A voz de Lucha respondendo, mas calma, submissa, mas não excessivamente. O tom de alguém que tinha aprendido a sobreviver a ocupações militares, sendo útil o suficiente para não ser problema, mas não tão útil a ponto de despertar suspeitas. As botas alemãs atravessaram a cozinha diretamente acima deles. O som era surrealmente claro. Cada passo, cada pausa, como se os soldados estivessem a alguns centímetros de distância. Porque, tecnicamente, estavam armários sendo abertos, portas sendo batidas, panelas sendo movidas. Eles estavam procurando por algo. Por comida, provavelmente. Talvez armas, talvez pessoas escondidas. No porão, João começou a tremer. Não de medo apenas, mas de febre. A infecção estava piorando. Seu corpo estava quente, suando mesmo no frio úmido do porão. E quando você tem febre, controlar tremores é quase impossível. Carlos colocou sua mão firmemente sobre o ombro de João. Não era apenas um gesto de conforto. Era um lembrete físico. Você precisa ficar quieto. Nossas vidas dependem disso. Antônio tinha os olhos fechados com tanta força que seu rosto estava contraído. Suas mãos estavam pressionadas contra a boca, como se ele não confiasse em si mesmo para não fazer barulho involuntariamente. As botas continuaram pela casa. Foram até o quarto de Lucha. Revistaram o pequeno armário onde ela guardava suas roupas. Checaram a lareira. Olharam em cada canto, cada espaço onde algo ou alguém poderia estar escondido. E então, voltaram para a cozinha. Os passos pararam, exatamente acima do alçapão. O silêncio que se seguiu foi insuportável.
5 segundos que pareceram 5 horas. 10 segundos, 15, e então, a mesa estava sendo testada. Alguém apoiou peso nela, bateu na superfície de madeira. O som ecoou no porão como um tambor. Carlos podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que os alemães lá em cima conseguiriam ouvi-lo. Podia sentir o suor escorrendo por suas costas apesar do frio. Mais alguns segundos de silêncio mortal. E então, a voz de Lucia, mais alta agora, não gritando, mas projetada. Ela estava oferecendo algo, perguntando se eles queriam água, se estavam com fome, se precisavam de alguma coisa. Era uma tática inteligente. Distrair, redirecionar a atenção, fazer os soldados pensar em outras coisas, além de procurar por compartimentos secretos. Mais conversa em alemão. Então os passos se moveram para longe da mesa, em direção à porta. As botas saíram da casa. Vozes do lado de fora, já mais distantes, menos claras. O motor do veículo voltando à vida, o som se afastando pela estrada. Ficando mais fraco, até desaparecer completamente. Mas ainda assim, os 3 homens no porão não se moveram, não ousaram fazer um som, porque Lucia não tinha dado o sinal. E sem o sinal dela, eles não sabiam se era realmente seguro. Passou 1 hora, talvez mais. Finalmente, a mesa foi movida, e o alçapão abriu. A luz fraca da lamparina desceu até eles. E com ela, Lucia. Seu rosto estava mais pálido que o normal. Havia suor na sua testa, mas sua expressão estava controlada, composta. Ela desceu a escada e ficou ali por um momento, apenas olhando para os 3 homens. Então, acenou com a cabeça um único movimento. Vocês se saíram bem. Ficaram em silêncio. Sobrevivemos. Desta vez, ela trouxe não apenas água e pão, mas também um crucifixo pequeno de madeira. Pendurou-o cuidadosamente em uma viga do teto baixo. Não disse nada sobre ele. Não precisava. O significado era claro. Vamos precisar de toda a ajuda possível, incluindo a divina. Porque os alemães tinham vindo uma vez, e certamente viriam novamente. A segunda visita alemã veio 5 dias depois da primeira. Desta vez, eram mais soldados. Suas vozes eram mais ásperas. Seus métodos mais completos. Eles não estavam apenas dando uma olhada. Estavam verdadeiramente procurando por algo. No porão, os 3 brasileiros já conheciam a rotina. Ao primeiro som de veículo se aproximando, eles assumiam posições, sentados, encostados nas paredes, completamente imóveis. Respiração mínima, sem movimento. Lá em cima, os alemães eram mais sistemáticos desta vez. Moveram todos os móveis, mediram paredes batendo nelas com as mãos, procurando por sons ocos que indicassem compartimentos secretos. Testaram o chão pisando fortemente, ouvindo por diferenças no som. E então, aconteceu. A mesa, sobre o alçapão, foi movida. O coração de Carlos parou. Literalmente sentiu como se tivesse parado de bater por um segundo completo. João, que ainda lutava contra a febre da infecção, tremia incontrolavelmente. Antônio tinha lágrimas silenciosas descendo por seu rosto, embora ele provavelmente nem percebesse. O alçapão estava prestes a ser aberto. Eles sabiam, podiam sentir. Este poderia ser o fim. Mas então, a voz de Lúcia, mais alta desta vez, quase gritando: "Ajudem-me! Por favor, ajudem uma velha! Este barril. Preciso mover este barril pesado. Tenho vinho aqui, vinho bom, guardado do meu falecido marido. Para vocês, soldados." Era uma mentira tão transparente que beirava o absurdo, mas foi dita com tanta convicção, com tanto desespero aparente, que funcionou. Os alemães, talvez cansados de procurar, talvez tentados pela promessa de álcool em uma terra onde qualquer conforto era raro, ajudaram-na. Moveram o barril pesado de vinho do outro lado da cozinha. Na confusão, na redistribuição de atenção e corpos, o alçapão ficou esquecido. A mesa foi arrastada de volta, não por Lúcia, mas pelos próprios soldados alemães, que a usaram como apoio para colocar copos enquanto abriam o barril. Beberam, riram,
Ficaram ali por talvez 20 minutos, apreciando o vinho que não era particularmente bom, mas que era álcool, e álcool era um tipo de esquecimento temporário que todo soldado em guerra compreende profundamente. Então partiram, levando a garrafa meio cheia como tributo. Lucia os assistiu sair, acenando educadamente. Seu rosto uma máscara perfeita de uma velha inofensiva feliz por ter sido útil aos ocupantes. Mas quando fechou a porta e ficou sozinha em sua cozinha, suas pernas quase cederam. Teve que se apoiar na mesa, tremendo, enquanto a adrenalina finalmente a abandonava. Ela tinha acabado de salvar 3 vidas, usando apenas uma mentira e um barril de vinho ruim. As semanas no porão começaram a cobrar seu preço de formas que nenhum deles havia antecipado. João febrou por 9 dias inteiros. Sua temperatura subia e descia em ciclos imprevisíveis. Durante os períodos mais altos da febre, ele delirava, falava em voz alta, chamando por pessoas que não estavam ali. Sua esposa, seus pais, gritava às vezes, revivendo momentos de batalha. Carlos e Antônio tinham que cobrir sua boca com as mãos durante esses momentos, sussurrando urgentemente no seu ouvido, tentando trazê-lo de volta à realidade sem fazer barulho demais. Era uma linha tênue entre acalmá-lo e silenciá-lo. Lucia trazia água fria quando podia. Panos limpos. Carlos e Antônio se revezavam colocando os panos molhados na testa de João, trocando-os quando ficavam quentes demais do calor da febre. No 10º dia a febre finalmente quebrou. João abriu os olhos e, pela primeira vez em mais de uma semana, realmente os viu. Reconheceu onde estava. Reconheceu quem estava com ele. Ele estava dramaticamente mais magro. Seu rosto estava quase esquelético. Os olhos fundos, a pele pálida e fina como papel. Mas estava consciente. Estava presente, completamente com vida. Antônio encontrou sua própria forma de lidar com o confinamento. Lucia tinha trazido um pedaço de carvão, talvez compreendendo instintivamente que esses homens precisavam de algo, qualquer coisa, para ocupar suas mentes além do medo constante. Antônio começou a desenhar nas paredes de pedra do porão, sem treinamento formal, mas com talento natural e necessidade emocional. Ele criava imagens que eram ao mesmo tempo belas e perturbadoras. Desenhou a fazenda de sua família como ele lembrava. Campos abertos, gado pastando. O céu grande de Minas Gerais. Desenhou o açougue onde trabalhava. Desenhou Maria, embora admitisse para Carlos que não tinha mais certeza se estava desenhando o rosto dela como realmente era, ou como ele queria que fosse. E desenhou também as coisas que havia visto na guerra. Soldados mortos em posições impossíveis. Edifícios reduzidos a esqueletos de pedra. Paisagens lunares de campos de batalha, onde toda a vegetação tinha sido obliterada. Desenhar parecia libertar algo dentro dele. Como se, colocando essas imagens para fora, ele pudesse criar espaço dentro de si mesmo para algo além do trauma. Carlos assumiu o papel de líder silencioso. Criou rotinas, porque rotinas são âncoras de sanidade quando tudo mais é caos. Exercícios pela manhã, flexões lentas e silenciosas. Alongamentos cuidadosos no espaço minúsculo que tinham. Não para ficar forte. As rações eram insuficientes para isso, mas para lembrar seus corpos de que ainda eram corpos humanos, não apenas carne esperando para deteriorar. Conversas à noite, quando o mundo lá fora estava mais silencioso. Conversas sussurradas sobre Brasil, sobre família, sobre comida. Deus, como eles falavam sobre comida. Feijoada, churrasco, pão de queijo, doce de leite. Criavam festas imaginárias tão detalhadas que quase podiam sentir o gosto. Carlos contava repetidamente sobre Rosa, sua esposa. Sobre como eles se conheceram em uma festa de igreja. Sobre seus 2 filhos, Eduardo e Miguel, que agora deviam estar tão crescidos, tão mudados. Contava as mesmas histórias várias vezes, mas ninguém reclamava. As histórias eram lembretes de que existia um mundo além daquele porão. Um mundo onde eles tinham nomes, identidades, pessoas que os amavam. Mas não importa quantas rotinas criassem. Não importa quantas histórias contassem. A realidade física da situação era inegável.
Eles estavam todos perdendo peso dramaticamente. As rações que Lucia conseguia fornecer eram simplesmente insuficientes para homens adultos, especialmente homens que estavam curando de ferimentos que demandavam energia extra do corpo. Carlos notou que seus dentes estavam começando a amolecer. Escorbuto, ele reconheceu. Falta de vitamina C. Sem frutas frescas, sem vegetais adequados, era inevitável. João, embora recuperado da febre, tinha desenvolvido uma tosse persistente, uma tosse seca, dolorosa, que ele tinha que suprimir constantemente, porque tosse é barulho e barulho é perigo. Antônio parou de desenhar depois de algumas semanas. Simplesmente parou. Sentava-se no canto e olhava para o escuro. Quando Carlos tentava conversar com ele, as respostas eram monossilábicas. Sim. Não. Não sei. O porão estava os quebrando lentamente, não dramaticamente, não de uma forma que você pudesse apontar e dizer aqui é onde eles quebraram, mas em pequenos incrementos, como erosão, como água gotejando sobre pedra. A terceira visita alemã trouxe um oficial que falava italiano fluentemente. Ele não foi rude com Lucia, mas foi minucioso. Perguntou sobre viajantes, sobre movimento na área, sobre qualquer coisa suspeita. A quarta visita foi uma patrulha de rotina, rápida, quase desinteressada. A quinta também, mas cada visita era um teste de nervos. Cada uma poderia ser a última. A sexta visita foi diferente de todas as outras, e eles souberam imediatamente que era diferente pelo som. Não o ronco familiar de um caminhão militar comum, mas o motor mais suave, mais sinistro de um veículo SS. E as vozes, quando vieram, eram diferentes também. Mais duras, mais frias, mais perigosas. SS-Schutzstaffel, as tropas de elite de Hitler. Os verdadeiros crentes. Homens que não apenas seguiam ordens, mas que acreditavam profundamente na ideologia que as criava. No porão, os três brasileiros trocaram olhares na escuridão. Mesmo sem se ver, cada um sabia o que o outro estava pensando. Isto é diferente. Isto é mais perigoso. Os homens da SCS eram metódicos, de uma forma que os soldados regulares não foram. Não estavam apenas olhando, estavam analisando, medindo, calculando, batiam nas paredes e ouviam atentamente as diferenças no som. Mediam as dimensões dos cômodos e comparavam com as dimensões externas da casa, procurando por discrepâncias que indicassem espaços escondidos. Testavam o chão sistematicamente, pisando pesadamente em diferentes pontos, ouvindo, sentindo por diferenças na solidez. No porão, os três homens mal ousavam respirar. Cada som lá de cima era magnificado pelo medo. Cada passo parecia estar vindo diretamente em sua direção. Carlos tinha sua faca na mão. Não porque achava que poderia lutar. Três homens fracos, desnutridos e feridos contra tropas SS treinadas. Seria suicídio. Mas porque ter a faca na mão era melhor que não ter nada. Era um gesto de desafio final, mesmo que simbólico. João estava rezando. Seus lábios se moviam silenciosamente, formando palavras que ele provavelmente não dizia desde criança. Pai Nosso, Ave Maria, todas as orações que sua mãe lhe ensinou e que ele pensou ter esquecido. Antônio estava chorando silenciosamente, lágrimas descendo por seu rosto emaciado. Ele tinha 19 anos. 19, e estava prestes a morrer em um porão, em um país estrangeiro, tão longe de casa que parecia outro planeta. E então aconteceu. A mesa sobre o alçapão foi movida. Eles ouviram claramente madeira arrastando sobre pedra, o som que tinham ouvido dezenas de vezes quando Lucia descia para alimentá-los. Mas este não era Lucia. Luz começou a entrar pelas rachaduras ao redor do alçapão. Não a luz suave e amarela da lamparina de Lucia, mas luz mais brilhante, mais dura, lanternas. Múltiplas lanternas. O alçapão começou a se mover. Naquele momento, o tempo pareceu desacelerar completamente. Carlos podia sentir cada batimento do seu coração. Podia sentir o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Podia sentir cada gota de suor na sua pele. O alçapão subiu 1 centímetro, 2 centímetros, luz vazando pelas bordas.
Mais 3 centímetros. 4. Este era o momento. 42 dias escondidos. 42 vezes que Lucha arriscou sua vida. Tudo prestes a terminar. E então, o mundo explodiu. Artilharia. Não distante desta vez. Não o trovão remoto que era o constante pano de fundo de suas semanas no porão. Mas perto. Muito perto. Tão perto que a casa inteira tremeu. Poeira antiga caiu do teto. Um dos barris de vinho rolou. E continuou. Não 1 ou 2 tiros, mas uma barragem completa. Dúzias de explosões em sequência rápida. O tipo de bombardeio que significa que a frente estava se movendo. Que uma ofensiva estava acontecendo. No porão, os 3 brasileiros não sabiam se deveriam ficar aliviados ou apavorados. As explosões eram tão próximas que cada uma fazia o chão vibrar. Se uma caísse diretamente na casa, o porão se tornaria não um esconderijo, mas um túmulo. Lá em cima, vozes alemãs gritaram ordens. Não as ordens calmas e controladas de uma busca metódica, mas gritos urgentes, quase pânico, ordens táticas, coordenadas sendo gritadas. O alçapão, que tinha subido talvez 5 centímetros, parou. Ficou ali, parcialmente aberto, luz ainda vazando. Mais gritos, passos correndo. Não o passo medido de soldados revistando uma casa, mas a corrida de homens indo para combate. O alçapão caiu de volta, não fechado gentilmente, mas caindo pelo próprio peso quando quem quer que estava segurando simplesmente o largou. Botas correndo através da casa. A porta da frente batendo aberta. Vozes do lado de fora, já mais distantes. O motor do veículo SS rugindo a vida, acelerando agressivamente. O som se afastou. A artilharia continuou por mais alguns minutos, depois diminuiu, depois parou. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia irreal. Como se o mundo tivesse acabado de respirar fundo e esquecido de soltar o ar. No porão, os 3 homens permaneceram completamente imóveis. Não sabiam o que pensar, o que sentir. Tinham estado a segundos, literalmente segundos, de serem descobertos. Passou meia hora, 45 minutos, 1 hora. Finalmente, a mesa foi movida novamente. Desta vez, eles reconheceram o ritmo. Era Lucha. O alçapão abriu devagar, cautelosamente. Lucha desceu a escada com dificuldade. Suas pernas estavam tremendo, tanto que ela quase caiu. Seu rosto estava branco como papel. Suas mãos não paravam de tremer. Ela se sentou no degrau de baixo, algo que nunca havia feito antes. E por um longo momento simplesmente sentou ali, respirando, tremendo. Então olhou para os 3 homens. Em italiano disse algo que nenhum deles precisou de tradução para entender, porque o significado estava em seus olhos, em sua voz trêmula. Muito perto. Muito, muito perto. Ela trouxe vinho naquela noite. O último vinho de verdade que tinha guardado, reservado para uma ocasião que nunca chegara, porque que ocasião poderia ser importante o suficiente, mas agora ela decidiu que sobreviver aquele dia qualificava. Eles beberam em silêncio. Passando a garrafa, o vinho estava velho, meio vinagre, mas naquele momento parecia a coisa mais preciosa do mundo. Cada gole era uma celebração de ainda estar respirando, de ter enganado a morte mais uma vez. Nos dias seguintes ao quase desastre com a SS, algo fundamental mudou. Os 3 homens no porão podiam sentir, mesmo através das paredes grossas de pedra. Podiam ouvir nas mudanças dos sons que penetravam até eles. A artilharia era mais constante agora, mais próxima. Mas o padrão era diferente. Não o bombardeio estático de linhas estagnadas, mas o tipo de artilharia que acompanha movimento. Ofensiva, avanço e os veículos na estrada. Ainda havia movimento militar constante, mas a direção era diferente. Antes, patrulhas iam e vinham em todas as direções. Agora, o movimento era consistentemente em uma direção. Norte. Carlos, que tinha experiência militar suficiente para reconhecer os padrões, sussurrou para os outros no escuro. Eles estão recuando. Os alemães estão recuando. Era uma observação cautelosamente otimista, mas otimismo em um porão onde eles tinham passado 6 semanas
Era um luxo perigoso. Esperança podia matar tão certamente quanto desespero se você deixasse ela fazer você descuidado. A 7ª e última visita alemã veio 3 dias após o incidente da SS, mas desta vez foi diferente desde o início. Eram apenas 2 soldados, não um pelotão. Entraram rapidamente, olharam ao redor sem muito interesse. Fizeram algumas perguntas básicas a Lucia. Não revistaram, não testaram paredes, não moveram móveis. Apenas uma checagem rápida, quase protocolar. Então, antes de partir, um dos soldados fez algo inesperado. Falou com Lúcia em italiano, sua voz não ameaçadora, mas quase cuidadosa. Os aliados estavam chegando. Talvez hoje, talvez amanhã. Ela deveria ficar dentro de casa, trancar a porta. Soldados vitoriosos de qualquer exército às vezes fazem coisas ruins. Era melhor ela ficar escondida até que as coisas se acalmassem. Havia na voz dele algo que quase parecia preocupação genuína. Como se, no final, quando a guerra estava claramente perdida, alguns homens lembravam que tinham sido humanos antes de serem soldados. Então, eles partiram. E aquele foi o último som de botas alemãs que qualquer um deles ouviria. 2 dias depois, um som diferente chegou. Mais pesado e metálico. Tanques. Mas não tanques alemães. Os motores soavam diferentes. E quando vozes vieram, não eram alemão. Eram inglês. Inglês americano. Sherman M4. Carlos reconheceu o som do motor. Tinha treinado perto deles no Brasil. Eram tanques americanos. No porão, os 3 homens olharam uns para os outros na escuridão. Depois de 47 dias, onde cada som podia significar morte, este som específico significava algo que eles quase tinham esquecido. Era possível libertação. Mas ainda assim, eles esperaram. Esperaram que Lucia viesse. Esperaram pelo sinal dela. Porque depois de 47 dias confiando sua vida ao julgamento dela, não fazia sentido parar agora. Lúcia esperou até o anoitecer, até que os soldados americanos tivessem estabelecido o controle da vila, até que patrulhas tivessem varrado a área, até que fosse seguro. Então, pela última vez, ela moveu a mesa, abriu o alçapão e desceu a escada. Desta vez, sua expressão era diferente, ainda cuidadosa, ainda controlada. Mas havia algo novo. Alívio talvez, ou simplesmente exaustão de 47 dias carregando o peso de 3 vidas além da sua. Vão! Ela disse em italiano. Então, em gestos que não precisavam de tradução, americanos aqui, seguros. Vão agora. Carlos subiu primeiro, suas pernas mal segurando depois de tanto tempo no espaço confinado. João seguiu, ainda fraco mas determinado. Antônio por último, movendo-se como em um sonho. Quando emergiram na cozinha, a luz, mesmo a luz fraca de velas, era quase dolorosa. Seus olhos, ajustados a semanas de escuridão quase total, lacrimejavam e ardiam. Carlos parou na frente de Lucia e tentou falar. Tentou encontrar palavras em qualquer idioma que pudessem expressar o que ela havia feito, o que ela havia dado a eles. Sua voz falhou. Então, simplesmente, ele pegou as mãos dela. Pequenas mãos calejadas pelo trabalho de uma vida. Mãos que tinham movido aquela mesa pesada, pelo menos 3 vezes por dia, durante 47 dias. Mãos que tinham preparado comida quando não havia comida. Mãos que tinham salvado 3 vidas. Ele as segurou e não encontrou palavras, porque algumas dívidas são grandes demais para palavras. João, ainda fraco, fez algo que seu avô italiano lhe havia ensinado quando criança. Beijou as mãos dela. 1 vez. 2 vezes. Como você faz para as santas e pessoas que você considera quase divinas. Antônio falou. Uma única palavra em português que soava quase como italiano. Obrigado. Mas era uma palavra tão pequena para o que ele sentia. Obrigado parecia absurdo. Obrigado é o que você diz quando alguém te passa o sal. Não quando alguém arrisca a própria vida para salvar a sua, todos os dias, durante 7 semanas. Eles saíram da casa na noite italiana. Pela primeira vez em 47 dias, ar fresco, céu aberto.
Estrelas, o choque era quase físico. O mundo parecia absurdamente grande. O céu absurdamente alto. Ar que você podia respirar profundamente sem medo do som. Lúcia ficou na porta, assistindo-os partir. 3 sombras mancando pela estrada de pedra em direção às luzes do acampamento americano. Mancando porque seus corpos tinham esquecido como andar adequadamente. Tropeçando porque seus olhos ainda não se ajustaram totalmente à escala do mundo exterior. Ela os assistiu até não poder mais vê-los, até serem apenas mais 3 sombras na noite italiana. Então voltou para dentro, fechou a porta e moveu a mesa de volta ao seu lugar normal. Não sobre o alçapão desta vez, apenas de volta ao seu lugar, onde sempre esteve antes da guerra transformar porões em santuários e mesas em barricadas. Carlos, João e Antônio chegaram às linhas americanas naquela noite. Foram interrogados brevemente, identificados, alimentados e depois reintegrados às suas unidades da FMB. Lutaram através do resto da campanha italiana. Mais algumas semanas, mais algumas batalhas. Mas depois de 47 dias, em um porão, batalhas ao ar livre quase pareciam menos claustrofóbicas, mesmo com balas voando. Todos, os 3, sobreviveram. O que estatisticamente era quase um milagre. Tantos não sobreviveram. Tantos ficaram em solo italiano para sempre. Mas eles voltaram, embarcaram nos navios que os levariam de volta ao Brasil, de volta ao Rio, de volta às vidas que tinham deixado e que agora pareciam pertencer a pessoas diferentes. Carlos voltou para Rosa e seus filhos, Eduardo e Miguel. Tinham crescido. 9 e 7 anos agora, não reconheceram o pai imediatamente. O homem que voltou era mais magro, mais velho, com olhos diferentes dos olhos do homem que tinha partido. Ele voltou ao trabalho como mecânico. Consertava carros. Vivia uma vida normal. Ou tão normal quanto possível para alguém que passou 47 dias em um porão italiano, esperando para morrer. João abriu uma oficina mecânica em São Paulo. Trabalhou com as mãos, o que parecia ajudar. Manter as mãos ocupadas. Casou-se alguns anos depois. Teve 3 filhos. Viveu uma vida longa, mas nunca, nem uma vez, falou com sua família sobre a guerra. Quando perguntado, dizia apenas que tinha servido na Itália. Mais nada. Sua esposa aprendeu a não perguntar. Seus filhos cresceram sabendo que havia algo lá, alguma história não contada, mas respeitando o silêncio dele. Antônio voltou para Maria. Ela tinha esperado, realmente esperado. Casaram-se 6 meses depois do retorno dele. Tiveram 4 filhos. Antônio voltou ao açougue. Trabalhou lá até se aposentar. Seus filhos sabiam que o pai tinha ido à guerra. Sabiam que tinha servido na Itália. Mas os detalhes, aqueles permaneceram guardados, trancados em algum lugar profundo, onde memórias dolorosas ficam quando você decide que a única forma de viver com elas é não olhar diretamente para elas. Os anos passaram. Décadas. A Segunda Guerra Mundial se tornou história. Depois se tornou história antiga. Veteranos envelheceram. Crianças nasceram que nunca conheceram um mundo em guerra. Mas às vezes, em noites, quando o sono não vinha facilmente, cada um dos 3 homens pensava em Lúcia. Pensava em uma mulher que não os conhecia, que não tinha nenhuma razão particular para confiar neles, ou gostar deles, ou querer salvá-los. Uma mulher que poderia ter fechado a porta e ninguém teria culpado ela, mas não fechou. Arriscou tudo. Sua vida, sua casa, tudo. E eles se perguntavam: como você agradece algo assim? Como você paga uma dívida medida não em dinheiro ou favores, mas em dias, em respirações, em momentos de continuar existindo, quando a morte estava tão perto que você podia sentir seu cheiro? Não há resposta. Não há forma adequada de pagamento. Há apenas memória e gratidão. E a promessa silenciosa de viver de uma forma que valha o risco que ela tomou. Lúcia continuou vivendo em sua casa pequena em Montefalco. Suas oliveiras continuaram produzindo. A guerra terminou. A Itália se reconstruiu. Lentamente, dolorosamente, mas se reconstruiu. Seus filhos, eventualmente, voltaram de Milão, vivos, inteiros. Foi uma reunião que ela tinha rezado por, mas nunca realmente esperado. Eles trouxeram netos que ela nunca tinha conhecido. Vida continuando.
Ela nunca contou a eles sobre os 3 brasileiros. Nunca contou a ninguém. Não por querer manter segredo, mas porque, como explicar? Como você conta uma história que, para você, foi apenas fazer o que parecia certo no momento? Ela não se via como heroína. Heróis fazem coisas grandiosas. Ela apenas tinha alimentado 3 homens famintos, movido uma mesa algumas vezes por dia, mentido para soldados que já estavam sendo derrotados de qualquer forma. Coisas pequenas. Coisas insignificantes. Exceto que não eram. Lúcia morreu em 1971, 27 anos após o fim da guerra. Ela tinha 67 anos. Morreu em sua própria cama, em sua própria casa, rodeada por oliveiras que tinham visto ela nascer e agora a viam partir. Seus filhos voltaram de Milão para o funeral. Foi simples, como ela teria querido. Igreja local. Pessoas da vila. Enterro no pequeno cemitério em Montefalco, onde sua família tinha sido enterrada por gerações. Quando limparam a casa depois, encontraram coisas, objetos pessoais, memórias, e no porão, descobriram algo estranho. Desenhos a carvão nas paredes de pedra, faces que não reconheciam. Paisagens que não eram italianas, cenas de coisas que não entendiam. Perguntaram aos vizinhos mais velhos. Alguém sabia sobre esses desenhos? Alguém sabia quem os fez? Ninguém sabia. Ou, se sabiam, não diziam. Segredos de guerra às vezes permanecem secretos muito depois da guerra terminar. Então cobriram os desenhos. Pintaram sobre eles. Modernizaram o porão. E aquelas imagens, aquelas últimas evidências físicas de 47 dias, que mudaram 3 vidas, foram cobertas por camadas de tinta branca e esquecidas. Em 3 cemitérios no Brasil, 3 túmulos carregam nomes e datas. Carlos, morto em 1989, aos 77 anos. João, morto em 1995, aos 81 anos. Antônio, morto em 2001, aos 76 anos. Cada lápide menciona serviço na Segunda Guerra Mundial. Menciona a Força Expedicionária Brasileira. Menciona honra e coragem e pátria. Não menciona luta. Não menciona 47 dias em um porão. Não menciona 7 visitas de soldados alemães. Não menciona uma mulher que arriscou tudo não por patriotismo ou ideologia, mas simplesmente porque era o que parecia certo fazer. Essas coisas não cabem em lápides, mas elas importam. Importam mais do que qualquer palavra gravada em pedra. Então por que essa história importa? Por que contar ela agora, tantas décadas depois? Porque no meio de uma guerra que matou milhões, que destruiu continentes inteiros, que parecia dedicada a provar que humanos são fundamentalmente capazes de maldade inimaginável, havia também isso. Uma mulher, uma casa, 47 dias. 3 vidas salvas não por operações militares, grandes ou estratégia brilhante ou heroísmo cinematográfico, mas por pequenos atos repetidos diariamente. Mover uma mesa, dividir comida escassa, mentir convincentemente, manter silêncio. Bondade não é sempre dramática. Às vezes, é apenas persistente. Apenas recusar-se a desistir de fazer o que é certo, mesmo quando fazer o que é certo é perigoso, cansativo e aparentemente sem fim. Lúcia nunca recebeu medalha. Nunca foi reconhecida oficialmente. Seu nome não aparece em livros de história. Não há monumentos a ela. E ainda assim, 3 homens viveram vidas inteiras por causa dela. Tiveram filhos que não teriam existido. Netos que não teriam nascido. Cada pessoa descendente desses 3 homens existe porque uma mulher italiana decidiu abrir sua porta em vez de fechá-la. Essa é a matemática real da bondade. Não apenas as 3 vidas salvas imediatamente, mas todas as vidas que se ramificam a partir daquelas, como ondas em um lago, tocando praias que você nunca verá. 47 dias. 7 visitas de soldados alemães. Uma mesa movida mais de 100 vezes. Um porão que se tornou santuário. E 3 homens que, pelo resto de suas vidas, carregaram a memória de uma mulher que provou que mesmo quando o mundo inteiro está pegando fogo, mesmo quando maldade parece ser a única opção, bondade ainda é possível. Ainda é uma escolha. E às vezes, escolher bondade é a forma mais profunda de coragem que existe.
Esta foi a história de Lucha e dos três pracinhas brasileiros. Uma história que quase foi perdida, quase esquecida pelo mundo. Mas enquanto houver pessoas para contá-la, enquanto houver pessoas para ouvi-la e lembrá-la, ela permanece viva, porque algumas histórias merecem ser contadas, e alguns atos de coragem, mesmo os silenciosos, especialmente os silenciosos, merecem ser lembrados para sempre.